Então está definido, o Inter está na Liga Forte de Futebol. E a partir de agora o presidente Alessandro Barcelos começa a orquestrar quando que vai chegar os 218 milhões de reais pela venda dos 20% dos direitos de transmissão pelos próximos 50 anos. No vídeo de hoje eu quero te falar o que o presidente vai fazer com esse dinheiro, quais reforços pode chegar, né, para onde vai esse dinheiro, porque ontem o presidente já explicou essa situação. Além disso, também nessa quarta-feira, nessa terça-feira, para ser mais preciso, também quero te trazer mais algumas informações sobre treino. Ener Valencia se preocupa ou não, porque ontem não treinou e fez um exame no Hospital Mãe de Deus. E também quero explicar mais algumas situações dos bastidores do Internacional sobre negociações agora com a adesão da Liga Forte. Então, só antes de começar esse vídeo, roda a vinheta. Boa tarde, Colorado, sejam muito bem-vindos e no vídeo de hoje eu quero te trazer mais informações aqui sobre o Internacional. E só antes de começar esse vídeo, eu peço para ti já deixar aquele teu gostei, te inscrever nesse canal e ativar também o sininho de notificações. E além disso, eu quero te falar aqui do nosso parceiro, que é a Betano. A Betano, que é a maior casa de apostas do Brasil, que patrocina Campeonato Brasileiro, patrocina a Copa do Brasil e patrocina também o Campeonato Gaúcho. Nessa semana tem Copa do Brasil, ou seja, tu tem que apostar na Betano para dar aquela secadinha no Grêmio, apostar numa vitória do Flamengo, empate do Flamengo, dentro lá da Arena OS. E utilizando o cupom CANALTN, tu vai ganhar esses bônus que estão aqui abaixo. Um bônus de até R$500, ou seja, se tu colocar R$100, tu ganha mais 100 de bônus, tu botar 200, tu ganha mais 200 e assim por diante até chegar em R$500. Mas além desse bônus, nesse mês de julho tá com um bônus de baixo também. Que além desse primeiro bônus, tu colocar no mínimo 50 pila, tu ganha mais R$50 em apostas grátis dentro da Betano. Então não perde tempo, vai no primeiro link na descrição e aposta agora mesmo na Betano, que é a maior casa de apostas do Brasil, tá bom? Vamos começando então aqui com as informações do Internacional e eu quero abrir aqui com as informações do Inter dessa terça-feira. O Inter aqui treinou no CT Paraty Gigante, primeira atividade que o técnico Eduardo Cudê teve, né, a partir de agora, né, para preparar esse time para o jogo contra a equipe do Cuiabá. O treino de ontem não contou com os titulares e hoje ele já conseguiu contar com esses titulares. O que temos de novidade? Ener Valencia, que era uma preocupação, né? Porque algumas informações tinham trazido que ele tinha até ido no Hospital Mãe de Deus realizar alguns exames de imagem para saber como é que estava a situação do jogador. Pois então, tá tudo certo com o Ener Valencia, treinou hoje de maneira normal, não preocupa, tá bom? O que a gente sabe é que o técnico Eduardo Cudê deve poupar alguns jogadores nesse próximo sábado contra o Cuiabá, porque na terça-feira tem um confronto contra a equipe do River Plate. Dito tudo isso que eu falei, o time que deve ir a campo deve ter algumas novidades, com Pedro Henrique, Maurício, dois jogadores que precisam ganhar minutos e com isso devem começar no time titular. Bruno Henrique, que ao longo dessa semana também deve entrar no BID, boletim informativo diário da CBF, e também deve estar à disposição. Além disso, a gente não sabe a questão do Luiz Adriano. Nessa terça-feira ele foi novamente liberado, né, em função do falecimento ainda da mãe dele, não treinou. E o Vitão ainda não treinou nenhuma atividade por questões de gripe, tá? Então esses dois jogadores a gente ainda não sabe como é que estão esses atletas. O caso Luiz Adriano é um jogador que já não treina há cerca de 3 dias, né, 4 dias para ser mais preciso. Então nesse momento é um atleta que a gente não sabe como é que está a condição física do Luiz Adriano e até por isso já começa a preocupar para o jogo contra a equipe do River Plate, além do jogo contra o próprio Cuiabá. O que a gente deve perceber é que o Cudê vai poupar alguns jogadores, principalmente visando o confronto contra a equipe argentina, tá bom? Além disso, tá, o que eu quero te trazer de informações, porque o Inter, né, e aí a gente tem que falar porque foi o principal assunto do dia, que é a adesão do Internacional na Liga Forte de Futebol e como que isso vai influenciar essa janela de transferências do Inter. Porque hoje é dia 25 de julho, tá bom? A janela ela fecha no próximo dia 2 de agosto. O que isso significa? Significa que a gente ainda tem aí cerca de 8 dias de janela de transferências. Esses 8 dias de janela de transferências dá uma semana para o Internacional contratar novos jogadores. A gente sabe que o Inter está atrás de um zagueiro, sabe que o Inter está atrás também de um meia, e a adesão na Liga Forte, que vai proporcionar ao Inter cerca de 218 milhões de reais, de maneira indireta vai ajudar o Inter. Por quê? Porque o presidente Alessandro Barcelos já disse
para o que vão ser feitas esse dinheiro, o que o Inter vai usar para fazer esse dinheiro. Bom, primeiramente o Inter tem um custo, todo mundo sabe, mensal de 500 mil por mês do aluguel lá do CT da base de Alvorada. O Inter quer acabar com isso, quer acabar com esse aluguel de 500 mil mensais. O que o Inter vai fazer? O Inter tem o seu próprio CT para construir, que é o CT lá de Guaíba, né? E a ideia é pegar parte desse dinheiro já para iniciar as obras. Cerca de 30 milhões de reais devem ser utilizados para iniciar as obras e começarem a fazer os campos, então fazer as primeiras coisas do CT de Guaíba. Além disso também, boa parte do resto do dinheiro vai ser usada para abater dívidas. Só para vocês terem uma ideia, o Inter tem cerca de 366 milhões de dívidas a curto prazo. Ou seja, dívidas que ela tem um prazo de vencimento em até 12 meses. E isso prejudica muito o Internacional, porque só para vocês terem uma ideia, em juros bancários, né, que é um banco, o Inter paga cerca de 70 milhões de reais por ano. É quase uma folha inteira do Inter, né, de jogadores, isso que o Inter paga de juros bancários. Então a ideia, né, de pegar quase todo esse dinheiro e pagar essas dívidas a curto prazo, para o Inter não ter mais uma folha secundária, para o Inter não ter mais algumas dívidas do Alessandro, por exemplo, né, onde o Inter deve 4 milhões, de jogadores que o Inter ainda deve. Então essa é a ideia. E com o abatimento das dívidas, de maneira indireta, vai fazer o Inter ter mais dinheiro para fazer contratações. Porque dinheiros que hoje o Inter tem para pagar dívidas seriam destinados a contratações. Então, por mais que esse dinheiro da Liga Forte não venha para contratar um jogador, esse dinheiro da Liga Forte ele vem de maneira indireta sim para contratar, porque o dinheiro que já está hoje no Internacional não vai precisar ser utilizado. E é aí que chega esse ponto de como que o Inter agora nessa janela de transferências vai se movimentar. E ele vai, principalmente depois dessa adesão. Por quê? Porque num prazo de até 30 dias deve chegar a primeira parcela desse valor dos 218 milhões de reais. Cerca de 104 milhões de reais, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos disso, mais de 100 milhões de reais devem chegar agora, nos próximos 30 dias. Vai chegar um Pix para o Inter de 100 milhões de reais. A outra parte do valor vai ser no ano que vem. Né? A outra parte que o Inter tem a receber vai ser paga no ano que vem. Então 50 agora e 50 na próxima temporada. Mas com os 100 milhões que já chega agora, o Inter já consegue fazer muitas coisas. Não só iniciar o CT de Guaíba, mas também pagar essas dívidas que eu te falei de 70 milhões de reais de juros bancários que o Inter tem anual. E com isso abre espaço para trazer novos jogadores, tá bom? Nomes que estão na mira, né? Recentemente a revista Colorada trouxe o nome do Lucão, zagueiro do Guarani de 27 anos. Não escutei esse nome, tá bom? Não é uma tendência. A ideia do Inter é ir pro nome mais do Murilo, do Henry Mina. O Murilo, apesar do Cudê não ter gostado muito, né? Quer um outro nome. Ele que já trabalhou com o Murilo no Celta, então eles sabem como é que é o jogador. Daqui a pouco ele não acha que é o que precisa. E o Lanzini, né? Que segue sendo um nome que tá sempre na falta do Inter, mas é um nome que nesse momento, por ter um salário muito alto, foge e extrapola um pouco hoje do orçamento do clube, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixa o teu gostei, se inscreva no canal e ativa o sininho de notificações. Logo mais eu volto com novas informações. Valeu, falou e fui!